Cadê o nosso amado presbítero que vai nos agraciar com a doce palavra do Senhor nesta noite? Precisa colocar aqui que quer participar. Você coloca aí embaixo que quer participar. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Glória a Deus. Vai ser com... Eu estou chamando no da Silene, tá certo? Mesmo? Ô, Glória. Paz, Paz do tudo Senhor. bom? Amigo, maravilha. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Aleluia. Tá Ó, dando para me ver bem? e muito bem. Bem clarinho. Eu estou mais escuro, mas você está bem clarinho. Aleluia. Que Deus seja louvado, meu filho, pela sua vida. Amém, Eu quero orar por você, tá? amém, Santo Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Onde o teu filho, Senhor, o teu servo, o presbítero Bruno, nesta noite, vai, Senhor, ministrar a tua palavra. Espírito Santo, que as faculdades mentais e racionais dele, Senhor, se aprove o Senhor seja usado. Mas eu te peço, tenha liberdade a falar aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Use o teu filho, Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. A oportunidade está contigo. amém. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Meu povo aí está ouvindo. Então tá bom. Hoje eu quero falar com os irmãos aí uma passagem que me chamou muita atenção, que a gente está nesse devocional da igreja, né, de Atos, e de todos os capítulos que nós já lemos nesse mês, que a gente já está no 27, um que me chamou bastante atenção, que vai ser o que eu quero compartilhar com os irmãos, é em Atos, capítulo 7, versículo de 55 ao 60, que fala a passagem de Estevão. E eu vou ler 5 versículos para os irmãos, é curtinho, e os irmãos meditem, que diz assim, Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Essa passagem, ele vem falando sobre Estevão. Contar um pouco da história de Estevão, que foi uma história bem rápida. Ele tem poucos versículos na Bíblia citando sobre ele. Ele chegou no momento da igreja, onde a igreja estava crescendo muito, e os 12 apóstolos não estavam dando conta. E, de repente, na distribuição dos mantimentos ali, começou a ter brigas entre o povo, que uns estavam sendo bem servidos, outros estavam sendo esquecidos. Só que isso não era nem por maldade dos apóstolos, mas e sim pela quantidade de pessoas que, por onde eles passavam, iam ganhando pessoas, e começou a ficar difícil aquela administração. Então, eles se reúnem, os 12 apóstolos, ali para conversar entre eles, e eles falaram: vamos escolher homens, varões que estejam conosco desde o início aí, que possam estar nos auxiliando. E nisso, 7 pessoas são escolhidas. Entre essas 7 pessoas, Estevão era uma dessas daí, que foi escolhido pelo aqueles 12 apóstolos. E ele, quando foi escolhido, ele ficou ali vamos dizer que ele foi escolhido para cuidar dessa causa aí, que era
da distribuição das comidas. E ele foi ali nomeado como diácono, que é a primeira vez que é citado na Bíblia sobre o diácono. E quando ele faz isso, eles começam a ajudar e a igreja continua crescendo, agora com menos problemas. Só que ele não se atentou apenas a isso, apenas a fazer o que ele foi chamado, que era ali essa parte da distribuição de alimentos. Ele fala que no no capítulo 6, versículo 8, que Estevão, ele era um homem cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E por causa disso, ele foi sendo destaque. Foram 7 homens escolhidos, mas ele foi destacado com esses dizeres dele, essas qualidades. Uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que era cheia de poder e fazia esses prodígios e maravilha. Então, quando ele começou a realizar esses prodígios e maravilhas, ele começou a incomodar. E a gente fazer um parênteses, é assim que é na nossa vida. Muitas das vezes, quando a gente não está fazendo nada para Deus, tudo fica tranquilo, tudo vai de bem, nada nos atinge, não tem briga, não tem dificuldade. Por quê? Muitas das vezes que a gente não está fazendo nada para Deus, o inimigo fica na dele, porque também não está atrapalhando ele. É igual como eu posso dizer, não é parábola, é uma alegoria, que é de uma pessoa que está no muro, em cima do muro. Do lado está Jesus e do outro lado está o diabo. E de repente Jesus fica, vem para cá, vem para cá. E o diabo lá fica tranquilo. E Jesus do outro lado, vem para o meu lado, vem para o meu lado. E aquele homem que estava ali no muro, de repente olha para o diabo, oh, você não quer que eu vou para o seu lado, não? Aí o diabo vira para ele, não, quando você está no meio, você já é meu. Se você não está fazendo nada, você já é dele. Então não tem por que ele querer atrapalhar a sua vida. Ele vai querer que tudo dê de bem a melhor, para que você realmente não tenha que fazer nada de buscar o Senhor, porque quando nossa vida vai de mal a pior, aí sim nós queremos buscar o Senhor, queremos uma cura, um restabelecimento do relacionamento, arrumar um namorado, arrumar uma porta de emprego, aí a gente vai até os pés do Senhor. Mas quando tudo vai bem, dificilmente uma pessoa vai buscar o Senhor. Por isso que nós temos que tomar cuidado, que é quando está muito bem e a gente acaba se vacilar, se afastar do Senhor. E ali, voltando, o Estevão, quando ele começou a fazer esses prodígios, essas maravilhas, no meio, começou a trazer ciúme no meio da igreja. Aqueles que se dizem homens, doutores da lei, fariseus, saduceus, esses homens começaram a ficar com inveja e começaram a se opor a ele, a querer falar mal dele, a querer o calar. Mas a Bíblia fala, num dos versículos que você lê, que ele tinha uma sabedoria além do comum, que fazia ele se sobressair sobre todos esses debates que tinham, de brigas, de contenda, que se levantava, sempre Deus dava ali o livramento, o discernimento, e ele conseguia escapar daquela situação ileso. Isso irritava aqueles homens. Até que um determinado momento, que foi, a gente leu, que estava ali Estevão, depois de um debate desse, e ele começa a falar que ele viu os céus abertos, e que ele via a glória de Deus, e aqueles homens ficaram nervosos, e ainda uns versículos antes ainda fala assim, que eles olhavam para Estevão, eles viam ele como uma cara de um anjo, de uma pessoa realmente cheia do poder de Deus, a ponto que eles não conseguiam suportar a presença dele. Então eles levantaram homens para o apedrejar, levantaram calúnias para deter ele, e de repente quando ele está ali para morrer, ele vê o Senhor assentado à direita, Jesus, de Deus Pai, e ele fala para Deus ali, para que aquele pecado daqueles homens não fosse colocado na conta deles. Ele fala, Senhor, não culpes por este pecado, por ele estar me matando, o Senhor releve isso. Isso é uma grande manifestação da transformação de Cristo na nossa vida, que até mesmo quando nós estamos sendo maltratados, estamos sendo caluniados, a gente ainda consegue abençoar e agradecer a Deus por essas pessoas, para que Deus venha ter misericórdia como ele teve da nossa vida. E ali, Estevão, ele vai e dorme. E o título que eu queria dar para
para essa ministração seria nos momentos difíceis que Deus vem. Porque é engraçado, quando ele estava fazendo curas, estava vendo milagres, ele não viu o céu aberto. Ele não viu a manifestação do Senhor assim tão clara a ponto de ele enxergar. Ele fazia os prodígios, ele distribuía ali as cestas, as comidas, mas ele não tinha esse contato. Então, a ministração que eu quero trazer para os irmãos é justamente isso. Nesses momentos de maiores dificuldades da nossa vida, é que nós realmente temos um aparato de Deus, uma sustentação do próprio Deus de nos socorrer. E eu vou dar alguns exemplos da Bíblia de pessoas que aconteceram ao longo da Bíblia que teve esses problemas, que não é só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, Deus também socorreu o seu povo. Quando o povo estava passando por lutas e peleja, Deus estava com ele. E eu quero falar, por exemplo, de Moisés. Moisés, em Êxodo capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Moisés, ele só viu esse grande milagre de abrir o Mar Vermelho porque atrás dele tinha um faraó. Se não tivesse um faraó, jamais o povo teria atravessado o Mar Vermelho. Jamais eles teriam conhecido Deus que abre o mar. E Deus tem mar para abrir nas nossas vidas, independente das dificuldades. Ele é o Deus de hoje que ele pode mudar a nossa história. Ele abrir o mar que tanto nos impede de se achegar a ele, de receber nossas bênçãos. Ele pode fazer isso por nós. E ali Moisés, ele conseguiu isso daí por quê? Porque justamente tinha um egípcio, um faraó atrás dele, com um monte de cavalos e cavaleiros para destruir a vida deles, para matar eles ou para pegar eles e voltar a fazer eles serem escravos, mas Deus não permitiu. Quando Moisés vai lá e ora e fala: Deus, eu tirei esse povo do Egito, eu não quero que eles morram aqui nesse meio desse deserto. E de repente Deus vira para ele: filho, por que você está clamando a mim? Não precisa, tudo que eu queria te capacitar eu já te dei. Só toca com a tua vara esse mar vai se abrir. E ele se abriu. E na nossa vida, talvez, o nosso cajado que vai abrir o Mar Vermelho é um jejum que nós venhamos fazer pela nossa vida. Talvez seja uma oração, um propósito de oração, como nós temos um relógio de oração, e nós temos orado aí 24 horas por dia com vários irmãos. É através dessa oração que Deus pode abrir o seu Mar Vermelho. É através da consagração que tem determinados horários que a pastora passou para cada um estar fazendo, que Deus vai transformar, que Deus vai te dar vitória. Porque a Bíblia fala que tem espíritos malignos que só saem com jejum e oração. Tem casta que não vai sair você fazendo outra coisa, louvando, não é você assistindo uma pregação, não, é você buscando, é você e Deus através do jejum, através dessa consagração e da oração, porque senão não vai acontecer nada. Então, cada vez que Moisés ali precisou de Deus, Deus deu um grande livramento. Ele usou as pragas do Egito, coisas maravilhosas e prodígios maravilhosos Deus fez naquele tempo. E ele pode fazer nos dias de hoje também, colocar um coração de carne num coração onde tem um coração de pedra e transformar o seu marido, a sua esposa, um filho. Deus ainda pode tirar o drogado do meio das drogas, tirando ele de todo e qualquer embaraço, de dependência química, algo que afete ele. Deus tem esse poder, ele pode fazer esse prodígio, essa maravilha nos dias de hoje. E não somente Moisés, também tem outro personagem na Bíblia que eu vou ler para os irmãos, que é Davi. Em 1 Samuel 17:45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e o corpo dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Olha que passagem maravilhosa. Se não existisse um Golias, nunca existiria um rei Davi, porque Davi,
ele foi começar a ser levantado, ser exaltado na terra, no dia que ele estava aí levando comida, uma coisa simples para os irmãos dele que estavam lá no meio da batalha. De repente ele ouve alguém gritando, ele vai querer saber quem é esse que está gritando aí, falando. E ele, quando ele vê, é o gigante Golias. De repente ele olha para um lado e para o outro e ninguém se levanta para falar nada, todo mundo com medo. E de repente Davi ele tem uma visão totalmente diferente, uma perspectiva diferente. Ele falou: ele não está afrontando eu ou você, ele está afrontando Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, que controla o universo, que controla cada planeta, as estações, controla a lua, o sol, a rotação da terra, aquele que tem todo o poder, que a Bíblia diz que ele mediu a terra com a palma da mão dele, ele pegou as águas do oceano e colocou tudo na palma da mão dele. Esse nosso Deus é muito grande, ele é muito maravilhoso, ele é muito poderoso. E de repente Davi ele fala: ó Deus, ele está afrontando o Senhor. E aquele homem, quando ele vê Davi, é engraçado que ele zomba, ele fala: você vem com pedras e paus contra mim? Você acha que eu sou algum cão? Eu sou homem de guerra, eu sou poderoso, eu sou forte. A Bíblia fala que a lança dele pesava muitos quilos, que um homem sozinho carregava só o escudo dele. Imagine que escudo era esse para um homem sozinho. E ele ainda tinha essa lança, tinha a couraça, tinha tudo para vencer aquilo lá. Mas ele não contava que atrás de Davi existia alguém muito mais poderoso que ele, que era o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma guerra. O nosso general, ele não perde batalha, ele não perde peleja, porque ele tem todo o poder, não há quem é maior do que ele. Aquele que um dia quis se exaltar acima dele, que foi o próprio Satanás, Deus foi lá e o derrubou, porque ninguém pode ser maior que o nosso Deus. E quando Davi vai ali com aquelas pequenas pedrinhas, ele vai no nome do Senhor, e o Senhor faz um milagre, que é fazer no ponto onde não tinha como penetrar, no meio da testa dele, onde era a única brecha que tinha, entrou uma pedra que o derrubou. E aquele Davizinho, que antes não era conhecido por ninguém, de repente se torna alguém importante, porque existiam as promessas para quem derrotasse aquele gigante, seria exaltado, não pagaria imposto, teria uma filha, então ele ia começar para fazer parte da realeza. E Deus tem uma realeza para nós. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, foi para que a bênção de Jesus estivesse sobre nossas vidas. Então, para que nós pudéssemos hoje ser herdeiros, co-herdeiros de Jesus, havia necessidade de ele vir à terra e morrer. E ele morreu por mim e por você, para que nosso nome também pudesse ser escrito no livro da vida e que nós tivéssemos as bênçãos que tinha sobre a vida dele. Porque Jesus ele foi lá, quando ele morre, ele compra o maior tesouro, que é a nossa salvação. E é algo que não é com dinheiro, não é com nada, foi com o único precioso sangue carmesim de Jesus que foi comprado. Então, nenhum homem dessa terra, por mais rico que seja, ele consegue comprar salvação, porque não tem preço. Foi algo muito alto. E então, nós a cada dia temos que ser gratos por essa grande salvação que vem até nós de graça, pelo amor dele, ele comprou para nós. E todos nós agora podemos fazer parte dessa realeza, que é a descendência de Jesus Cristo, de fazer parte da família dele. Basta cada um de nós o aceitar no nosso coração, confessar que ele é Senhor da nossa vida, entregar e fazer aquilo que o Senhor tem de propósito na nossa vida. E a Bíblia é cheia de histórias, muitas histórias lindas. Não tem só história de homem, também tem história de mulheres também, que foram levantadas e foram feitas grandes proezas através dela. E uma mulher que se destaca na Bíblia, que eu vou ler para os irmãos, é Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse. Para quem não conhece a história de Esther, ela era uma menina judia, que ela foi escolhida entre várias e várias outras mulheres, porque o rei tinha uma esposa, aquela esposa ali o desapontou, desonrou na frente de todo mundo, e o rei resolveu levantar uma nova esposa para estar ao lado dele. E dentre tantas mulheres bonitas que tinha, Esther, ela foi mais formosa, e o próprio Espírito Santo que estava dentro dela fez a beleza dela se resplandecer, a ponto daquele rei olhar para ela de uma maneira diferente, e ela foi escolhida. E de repente, ela foi escolhida e ela estava muito bem no palácio, estava tudo maravilhoso, comia do bem, do bom e do melhor. E de repente, o que acontece? O povo judeu começa a sair decretos
que o povo judeu ia ser todos eles mortos. E o tio dela, sabendo dessa notícia, foi até Esther e falou: Esther, o povo vai perecer, vão morrer, já tem cartas aqui para matar todo o povo. E se não fizermos nada, todo o seu povo, seus pais, todo mundo será morto. E ela fala: mas eu não posso entrar na presença do rei, se ele não me chama, ele não tem me procurado. Se eu entrar lá e não for da vontade dele, eu vou ser morto. E ali acontece essa história que nós lemos. Ele falou: e quem sabe, será que não foi para esse dia que Deus te levantou como rainha desse reino, para que nesse momento você pudesse interceder pelo seu povo? E ela fala uma coisa muito bonita, que ela fala: eu vou. Se perecer, pereci. Mas se não, o não ela já tinha, né? Nos dias de hoje, o não eu já tenho, eu vou tentar o sim. E ela foi ali e ela tentou o sim. E o Espírito Santo, Deus, é tão poderoso que ele foi lá na hora que o rei a viu, ele se derreteu e falou: pede o que você quiser. E ela pediu uma coisa simples: eu só quero uma refeição contigo. Eu quero ir num banquete com você. E de repente, naquele banquete, ela anuncia: ó, eu estou muito triste. Ela: o que te aflige? O rei fala para ela: o povo está para morrer, o meu povo, porque eu sou judia. Até aquele momento ninguém sabia que ela era judia. E estão para matar eles. Ele falou: mas quem fez isso? Ah, tem as cartas aí de Amã, ele tem feito uma forca. E aquele homem que se levantou para querer destruir a Mordecai ou Mardoqueu foi destruído, porque ele não quis só matar ele, ele quis matar todo o povo de Deus. E não tem ninguém que vai matar o povo de Deus, não importa se doença, não importa perseguição, nada vai parar o povo de Deus, porque o povo de Deus tem uma promessa que está escrito que a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. E não tem obra maligna, não tem obra de nada que vai deter o povo de Deus. Então nós temos que estar firmado nisso, nas promessas do Senhor, porque ele é fiel para cumprir. E ali a Esther foi, teve o banquete, e o povo saiu vitorioso. Então, cada dia que acontece, você vai lendo as histórias, você vai ver que realmente é nos momentos difíceis que Deus Deus vem e se manifesta no nosso meio. E ele dá o socorro no meio daquela angústia, no meio da incerteza, naquilo que não tem como escapar. Como eu já dei exemplos aqui, o Senhor vem aparecer, ele mostrou que é escape, porque eles têm pensamentos que são mais altos do que o nosso, sabedoria maior do que a nossa sabedoria. A Bíblia diz que juntando a maior sabedoria dos homens é como trapo de imundício perante a sabedoria de Deus, porque ele está muito maior do que nós, ele tem todo o conhecimento. E mais uma pessoa que eu quero falar e depois contextualizar com o nosso tempo é João. João, ele foi um apóstolo de Cristo, ele viveu através com os apóstolos ali, ficou com Jesus, caminhou com Jesus, viu Jesus fazer muitos milagres e tudo estava tranquilo para ele. Ele conhecia Jesus, com certeza ele fez milagres, ele expulsou pessoas, mas a vida dele não se resumia só a isso. Deus tinha grandes coisas para João. E de repente ele vai para um lugar chamado Patmos. E aí que é na hora da dificuldade que a manifestação maior de Deus vem na nossa vida. É nesses momentos que eu quero que cada um dos irmãos entenda que Deus vai estar manifestando no nosso meio o poder dele, porque ele é um Deus tremendo, ele é um Deus poderoso, que ele age nesses momentos que a gente acha que não podia fazer nada. E ele estava ali nos dias de hoje trazendo, ele estava como se fosse numa prisão perpétua de segurança máxima. Ele não podia sair, não podia correr, não podia fazer nada. Porque ele estava numa ilha cercada de água, que não tinha para onde ele ir, e ele está ali, de repente, é o que eu vou ler aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 9, que diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. E Jesus falou ali com ele. Antes ele não tinha conhecido Jesus ressurreto, ele estava ali, ele ouve a voz de Jesus, ele vê, ele fala que o rosto dele brilhava como o sol, que os pés deles eram como um latão polido, e ele tem essa visão e Deus começa a falar: João, eu te escolhi para algo muito maravilhoso. Eu vou te revelar coisas que você nem viu, nem você subiu ao seu coração. Eu vou te mostrar para que você venha saber, venha escrever e venha falar para o meu povo.
E ele mesmo numa prisão, onde era de segurança máxima, até hoje a palavra deles está escrita na Bíblia, porque Deus foi fiel de trazer aquela palavra que estava dentro de uma penitenciária, chegar até as mãos das pessoas e essas pessoas escrever a palavra de Deus que hoje está na nossa mão. E nós temos livre acesso, porque o nosso Deus ele é poderoso, ele faz passar, ele faz com pecadeiros, ele quebra tudo aquilo que impede de a palavra dele chegar a nós. E ele ali usa João e começa a ter grandes revelações. Ele vê a Nova Jerusalém, algo que nós ainda vamos entrar nela no futuro. Ele já contemplou, ele já sabe como é as portas. Ele fala: eu vi, a cidade parecia de ouro, parecia de cristal. Eu andava por ela, coisas maravilhosas, morada para todo mundo tinha lá. Então, se a gente não tem morada aqui, se nós moramos de aluguel, debaixo da ponte, se moramos numa casa, nada se compara, ainda que seja numa mansão, com a mansão celestial que Deus tem preparado para cada um que vencer, a cada um que for fiel ao Senhor, a cada um que buscar Ele verdadeiramente nesse momento que cada um passa nessa história, porque ali João ele conseguiu contemplar coisas maravilhosas, coisas que ele nunca imaginou que ele passaria quando ele foi para Patmos, que parecia que o ministério dele tinha se acabado, que nada poderia acontecer. Deus mostrou que ele é poderoso ainda para dar um renovo, para mostrar coisas novas, para usar ele com poder, com visões, com uma palavra que edificaria a igreja dele, com uma palavra que faria a sua igreja prevalecer sobre as dúvidas, porque muitas de nós, muitas das vezes, temos dúvidas: será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Mas existem palavras que sim, nós iremos morar lá, porque Deus escolheu cada um de nós. E ele fala que ele vai dar um novo nome para cada um de nós quando chegarmos lá. Ele vai dar para nós cada um galardão segundo as suas obras. Ele vai dar uma morada para cada um. Ele fala que vai ter um rio da vida, vai ter a árvore da vida, que vai ter um rio cujo o início dele, a nascente dele, é debaixo do trono do Senhor. E essas águas purificará e vai ser abundância para todas as pessoas que morar neste lugar. E lá não vai ter noite, porque o Senhor brilhará, e não haverá dor nem pranto, porque tudo será enxugado nas nossas lágrimas. Esses momentos de dificuldade, de perda de filhos, por causa de uma doença, um acidente de carro, por causa que o marido morreu de uma doença, porque foi assassinado, porque algum bandido roubou, nada disso vai chegar até lá. Lá não vai ter coisas corruptíveis, só coisas incorruptíveis, que só o Senhor tem determinado e guardado para cada um de nós. Mas para isso nós temos que ser fiel, buscar a face dele, ser fiel a cada momento da nossa vida, buscando acertar, porque nós não somos perfeitos, nós erramos, nós somos falhos, mas cada dia nós temos que buscar da parte do Senhor, porque ele tem coisas para nos revelar. Nossa pastora tem falado diariamente que esse ano é o ano do sobrenatural junto com o pastor. E com certeza vamos ver sobrenaturais acontecendo na nossa vida. E hoje nós estamos em meio a uma pandemia. E é um momento propício para que Deus manifeste o seu poder. Não é porque está tendo Covid que nós não vamos ver a presença do Senhor. Deus é aquele que pode parar a qualquer momento essa doença. Mas se ele não quiser também, ele continua sendo Deus na nossa vida. E nós mesmo em tempos de Covid, nós vamos ver um sobrenatural. Eu tenho visto o testemunho, por exemplo, do evangelista Carlos. O irmão dele é internado dias e mais dias, meses e mais meses, entubado, e Deus ali o resgatou, o tirou daquela morte, onde ele estava ali totalmente inconsciente, e trouxe a vida para ele de novo, porque nosso Deus é aquele que é dono da vida, de tudo, de irmãos que muitas das vezes pegaram doença e acharam que, esse daqui, ó, ele tem saúde aos nossos olhos, ele não vai morrer, o outro ali vai morrer, e foi invertido. O que parecia que ia morrer, sobreviveu, e o que parecia que tinha mais saúde, morreu, porque Deus é aquele que tem o controle de todas as situações. E apesar da dor, da angústia que estamos passando, não temos que temer, porque Deus ele abre porta ainda onde não tem porta. Deus é aquele que promove. Quantas pessoas estão sendo promovidas nesse momento de pandemia, estão tendo promoções através disso, porque Deus ele é maravilhoso, é ele que abre a porta, ele que tem dinheiro para entregar, quantias para entregar na mão dos irmãos. Quantas pessoas que achavam, não, agora eu vou perder meu emprego, e de repente Deus muda tudo e a pessoa é promovida. Só Deus que faz isso, porque muitas pessoas estão perdendo a cabeça aí, porque não sabe o dia da manhã, fica pensando, meu Deus, eu não tenho onde comer, eu não tenho como pagar minhas contas,
e esquecemos muitas das vezes como Elias, que estava ali naquele deserto, e os corvos foram alimentar ele, e foi trazer comida para ele, foi levar pão para ele. Por quê? Porque o Senhor cuida dos teus. E há uma diferença aqueles que servem ao Senhor e a que não servem. Porque nós temos um Espírito Consolador. Se você está angustiado e está assistindo essa live, creia que Deus pode te ajudar. Ele vai tirar essa angústia. Porque a Bíblia diz que Jesus ele fala, dá o teu fardo e toma o meu que é leve. Pega o seu fardo que é pesado e você não consegue carregar e dá para mim, porque eu tenho poder de carregar ele, como carregar do mundo inteiro. Todas as pessoas podem lançar sobre ele toda a ansiedade sobre ele e ele há de agir ao nosso favor. E nesse momento de pandemia, muitas pessoas têm se suicidado achando que esse é o meio de passar por isso. Muitos confiando na vacina, que a vacina vai resolver tudo. Muitos que estão confiando nos seus próprios braços, porque eu sou rico, eu estou aqui num lugar afastado, não tem como a doença chegar até mim. E nós temos visto pessoas aí com dinheiro falecendo, infelizmente, artistas, pessoas que têm dinheiro, uma casa boa, estão morrendo, e outras vezes pessoas mais simples estão sobrevivendo. Por quê? Porque Deus é assim. Ele é, quando a Bíblia fala em Eclesiastes, é interessante que vem as coisas ruins, tanto para maus e para bons. E hoje em dia não está tendo diferença a ninguém. Todos estão sendo iguais perante essa pandemia. Não existe homem maior ou menor. Está mostrando que todos nós somos iguais e não tem escapatória. Todos nós estamos sujeitos a isso. E Deus está mostrando, eu tiro toda a soberba do homem, todo aquele que se acha, que se exalta. Eu estou mostrando que vocês não são nada, eu sou tudo, porque eu sou soberano. E cada vez mais nós temos que ser humilde e reconhecer nossa falha, que nós somos pobres e por pouco vamos voltar. Mas nós temos um Deus que ele é fiel e ele está guardando, ele está mostrando quantas pessoas recebendo milagres de Deus, pessoas igual a gente vê, por exemplo, velhinhos com mais de 100 anos, gente, pega Covid e não morre. Como que acontece isso? É só pela graça de Jesus, para ele mostrar, olha como eu tenho controle. Essa pessoa que já estava fadada a poder morrer de tantas doenças, pegou Covid e não morreu. E tem vez uma criança saudável pega e morre. Porque Deus, ele mostra que ele sabe das circunstâncias e o poder que ele pode fazer as coisas acontecerem. Então, que os irmãos não venham se desesperar, que todos nós vamos confiar em Deus, porque ele é soberano sobre todas as coisas. E no momento certo, Deus pode acalmar essa peste, de todo mundo não ter mais problema, poder sair sem máscara, mas pode vir coisas piores, porque nós lemos a Bíblia. Em Apocalipse fala que vai morrer muitas pessoas, que vai acontecer grandes coisas a ponto de pessoas querer a morte e a morte não vir até ela. Porque vai acontecer isso. Então nós temos que estar preparados para coisas boas e para coisas ruins, e sabendo que no Senhor nós estamos firmados, e Ele é nossa rocha, e nossos pés não vão vacilar se nós estivermos firmados nele. A cada dia, a cada momento, cada um de nós vem buscar mais da parte do Senhor, de buscar Ele, de se fortificar nele, porque Ele tem grandes coisas para nós, que nós não venhamos ficar desapercebido, sem estar buscando ao Senhor, porque a Bíblia diz que é num piscar de olhos que ele virá. E há de acontecer muitas coisas e muitos prodígios ainda nessa terra que quer enganar muitos. Então pode se levantar aí uma pessoa, eu sou o poderoso, eu descobri a cura, vocês têm que me idolatrar, senão eu não vou curar vocês. Eu não vou dar a cura para vocês. Pode acontecer isso de se levantar. Mas se nós tivermos firmado Jesus, a gente sabe que ele é a verdade. E ele pode nos curar acima de tudo. Porque nós conhecemos testemunho de pessoas com HIV, que até hoje não é uma doença que tem cura. A AIDS. E são pessoas que são curadas, que têm exame de antes, e depois que se converte ao Senhor, Deus vai lá e cura. Ou pessoas que têm HIV e nasce o seu filho perfeito, sem nada, porque Deus faz um milagre. E é assim que Deus vai fazer nos momentos difíceis que nós estamos passando. Que nenhum de nós venha se desanimar, que nenhum de nós venha duvidar do poder de Deus, que nenhum de nós venha ter uma fé a ponto de ela ser tão pequena a ponto de ela sumir e você ficar desesperado, porque não. Nosso Senhor, ele é soberano, tudo está no controle dele.
E não importa o que esteja acontecendo na sua vida, porque eu não te conheço, o pastor Ivan também não te conhece, mas o Senhor te conhece, ele é o Espírito Santo que está ao seu lado todos os dias. Se estiver triste, conversa com ele. Se estiver chateado, expõe para ele tudo, porque ele é um amigo inseparável. Muitos amigos viram as costas para nós, mas o Espírito Santo não, porque ele nos ama de uma tal maneira que a Bíblia fala que onde superabundou o pecado, superabundou também a graça de Jesus. E muitas das vezes a gente fica aflito, fala: "Ah, não, mas será que Deus vai me perdoar porque eu levei uma vida assim, eu levei uma vida assada?" Não, ele tem perdão, ele nos ama. Jesus, quando ele comprou a nossa salvação ali na cruz do Calvário, ele comprou conhecendo todos os nossos erros, que a Bíblia fala que antes mesmo que houvesse mundo, ele já conhecia a história de cada um de nós. Ele sabia onde nós iríamos errar, onde iríamos falhar, e a Bíblia fala que onde nós caímos, ele estende a mão para nos levantar. Amém? E assim eu agradeço minha oportunidade, que cada um dos irmãos venha se fortalecer nesse momento de tribulação, porque eu creio que a maioria das pessoas de 40, 50 anos nunca viu uma pandemia como essa. Mas nós vamos ter o testemunho para contar para as outras gerações dos grandes livramentos que o Senhor deu para nós. Amém? E assim eu agradeço. Ô, filhão, como é que é? Tem um hino que fala que nas lutas, as tribulações, né? São os Os mais belos hinos. momentos que nós mais clamamos e vemos os milagres. A bem da Sim, verdade, os milagres, eles estão na nossa vida todos os instantes, né? O ar que sim. respiramos, nas mínimas coisas. Mas eu acho que quando acontece alguma coisa, nós intensificamos essa busca, aí ficamos, jejuamos, oramos, ficamos sensíveis e começamos a ver aquilo que Deus tem feito a nosso favor. Amém. Verdade. Deus é bom. Amém. Tem vários, Valente, vários Davizinhos aí, né? Vários Sim. Davizinhos aí. Aleluia. Deus abençoe, viu, meu amado presbítero Bruno? Que o Senhor Obrigado conserve por ter sua feito isso. mente, abençoe sua família, a Silene, a Mila, e dê graça a cada dia mais. Tá bom, meu lindo? Um beijo. Amém. Porque todos nós somos um milagre, né? Passamos por essas dificuldades de Covid, nós pegamos e Deus realmente nos abençoa, não é verdade? E Nós, deu esse livramento. nós vamos contar esse testemunho ainda. Para um Amém. Senhor. Deus abençoe, meu querido. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Igreja. Deus é maravilhoso. Eu vendo aqui nosso amado presbítero Bruno pregando, né, desses momentos que homens, né, em situações difíceis, viram a glória de Deus, manifestar da glória de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus fará infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos, que o poder dele opera através de nossas vidas. Meus lindos, Deus os abençoe. Receba esta palavra que o amado presbítero Bruno pregou nesta noite e vamos viver esse evangelho genuíno, simples, na presença de nosso amado Jesus Cristo, nosso amado Espírito Santo e nosso amado Deus Pai. Me perdoe pelo horário que começamos atrasado e também pelo horário que passamos. Deus é bom e nós continuaremos exaltando o teu nome. Papai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de juntos partilharmos a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor continue abençoando a vida, Senhor, do seu filho presbítero Bruno, missionária Silene, da Camila, a cada um dos nossos amados irmãos que estão juntamente conosco adorando o Senhor. Oh, meu Deus, que a tua misericórdia, o teu favor nos alcance, papai. Senhor, cada lar, meu Deus, que a tua graça, teu amor, Senhor, a tua misericórdia, papai, seja derramado, Senhor. Eu repreendo agora todo espírito do mal,
toda peste, toda enfermidade, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, papai. E nós cremos, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas no meio do teu povo. Muito obrigado, meu Deus. Dai-nos uma noite de descanso na tua bendita presença, Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, ao descanso do justo, a cada um dos teus filhos, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Amém? O amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração e a igreja possa dizer amém. Amém. Que Deus vos abençoe, vos guarde de todo mal. Beijo.